Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! E aí? Vocês estão malucos que nem a gente, derretendo, com a cabeça desmanchando? Hoje eu estou de azul Campinas. Totalmente azul Campinas. Uniformizado para poder conversar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, importante que você está aqui agora conosco para mais um programa do Red Zone. Que seja lá o que vai acontecer, porque a gente não sabe. Cada vez que os caras colocam alguma coisa nova dentro do nosso ambiente, a gente vira uma caixinha de surpresas. Mas acreditamos na boa fé e vamos ver o que acontece. Do meu lado, Fernanda Mate. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa. Porém, sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Tá rolando, assim, na semana passada rolou a 8.8, tem coisas legais que aconteceram. Dá para rolar a nossa querida Ecopart na Argentina. Quem nunca foi, tem oportunidade, vá. Dá tempo ainda, dá para se divertir, dá para aprender muita coisa. É um lugar ótimo para aprender, conhecer pessoas. E é uma das mais, assim, diferentes que eu acho que eu já... Vamos começar com a frase da semana, Mate, por favor. Vamos lá! Infraestrutura envelhece, dados somem em incêndio e falhas críticas continuam aparecendo. A segurança digital caminha em passos lentos de tartaruga em uma novela com trama inesperada a cada capítulo. Então, assim, numa semana, ou sei lá, num mês, aonde ficou se debatendo quem matou a vilã da novela, né? Eu gostaria muito que as pessoas debatessem quem atualizou ou não o seu celular ou os seus equipamentos, né? Mas vai demorar ainda para chegar esse dia. As coisas me assustam, porque as notícias estão cada vez piores, né? Agora a gente está aqui de cara, vamos falar da Big IP, né? Big IP soltou um monte de patch, né? Mas agora, por que soltou um monte de patch? Simplesmente ela informou que teve... os caras desabusaram, né? Chamaram para dançar, brincaram, dormiram no apartamento deles, mexeram até no código-fonte da Big IP, cara. A gente tá falando de Big IP, cara, F5, né, F5. Sério mesmo, cara? Sério mesmo que... Tudo bem, vamos pro lado do copo cheio, né? Aconteceu um monte de problema, a gente se ferrou mesmo, os hackers entraram aqui, fizeram a festa, abusaram absurdamente de umas falhas que existiam, e a gente vai dar os patches para vocês. Mas, cara, e aí? Vai ser uma nova Salesforce? Porque Big IP é sério também, né, Mate? Ale, eu acho que o problema aqui foi pior do que a gente está imaginando, entendeu? A informação Muito. os caras entraram dentro da Big IP, pegaram todo o código-fonte, incluindo vulnerabilidades ainda não corrigidas. E toda a informação dessas vulnerabilidades. Daí, assim, a gente tem uma notícia embaixo da outra aqui. Eles já soltaram atualização para 44 vulnerabilidades. Você estava esperando o quê para lançar a correção, né? Tem umas coisas que me assustam nessa notícia. Uma delas a gente sabe que está todo mundo sujeito, mas uma empresa de segurança deixou o elefante dançando dentro da loja de cristal durante muito tempo. Então, essa é a primeira parte. Essa tecnologia, esse fabricante, ele é usado por centenas de grandes empresas e centenas de órgãos de governo do mundo inteiro. E aqui é onde está o problema. Cara, o bandido teve acesso
inclusive ao código da vulnerabilidade, cara. Aí é difícil. Sambô, elefante de frufru cor-de-rosa sambando na loja de cristal. Cara, essa semana aqui, a gente tá falando de Big IP, que a Big IP é assustador. Mas você pega os últimos 15 dias, um monte de notícia falando de gente que teve GitHub impactado com informações sensíveis. Eu fico pensando, por que essas informações sensíveis estão no GitHub da vida? Porque você consegue configurar o GitHub Private, assim como você consegue usar várias outras tecnologias. Né? Por exemplo, Discord, você tem o Discord Private, você tem o Slack Private, né? Então, todos eles, você tem um modelo corporativo. O problema não está no uso, o problema está no mau uso e na incompetência dessas pessoas. As coisas acontecem no GitHub, as coisas acontecem no quintal da casa deles, acontecem em todo lugar, cara. Né? O GitHub, para mim, é pior. Se você pega uma coisa externa e põe dentro do seu ambiente, eu acho que fica aí, você está abrindo mais espaço para poder ser impactado. Ou eu tô louco? Então, Ale, a gente tem os dois lados da moeda, tá? A gente tem a seguinte situação. Você tem uma plataforma consolidada. Se tiver erro na plataforma, a plataforma atualiza e você não está sabendo e está corrigido. Se você usa o Git local na sua máquina, a responsabilidade é toda sua. E daí, principalmente agora, que a gente tem times trabalhando remotamente, times ao redor do mundo, né? Pessoal trabalhando de casa e tudo mais, essa continua sendo uma das melhores alternativas que existe, né? Um repositório, controle de versão e tudo mais. O problema não está na plataforma, o problema está nas pessoas que não sabem configurar. Assim como o problema não está na AWS quando um bucket S3 é exposto. Né? O cara tinha a opção de falar proteger. Ele não clicou. Colocou dado sensível ali sem avisar ninguém. A culpa não é da AWS. Né? Se a gente pegar a própria histórico vamos falar daqui a pouco, WordPress. Você pode comprar o WordPress e deixar hospedado no site da WordPress. Se tiver erro no WordPress, o wordpress.com vai atualizar. Você não precisa pensar nisso. Cara, eu acho que todo mundo está agindo por instinto. Eles ouvem falar e saem usando. Não analisam o que pode dar conflito. Não sei, cara, não sei. Para mim, eles estão usando tecnologia da informação que nem falar app em supermercado. Você tem um app? Você tem um app? Tem? Você tem um app? Faça seu CPF? Você tem um app? É isso aí. Acho que está nesse nível a estupidez. Então, concordo em alguns níveis da estupidez. Só que sou a favor do uso de algumas tecnologias. E, para mim, mais uma vez, quando você entra num site e você acha lá um arquivo .git que te dá a senha para entrar dentro do GitHub, a culpa é de quem? É do GitHub? Não, a culpa não é do GitHub. A culpa é de alguém que fez errado. Então, o grande problema da segurança da informação hoje é a falta de atribuição correta. Acontece um problema desse, foi o hacker que achou nossos dados. Nunca foi o cara que configurou errado, o desenvolvedor que não sabia fazer e tudo mais. Eu acho que tinha que começar a fazer a atribuição correta e apontar o dedo corretamente. Parar de contratar o sobrinho, né? O F5, a F5 manda, né? Sugere aos clientes pegar os logs e mandar para o CIEM para fazer investigação, para atualizar os patches e tudo mais. Mas, assim, ainda me assusta uma empresa do tamanho deles ter sofrido alguma coisa e não ter entendido o que aconteceu. E o pior, em uma das notícias fala que a invasão aconteceu em agosto. Então, teve muito tempo para muita gente se divertir aí.
Então, mas aí você vê que eles soltam os patch e falam que o patch corrige 44 vulnerabilidades. É para assustar, né? Cara, então, você estava fazendo vulnerabilidade acumulativa. Se você fizesse uma por dia, uma por mês ou uma por sei lá o quê, você ia corrigindo as coisas aos poucos e daí você ia lembrando as pessoas de que elas tinham que atualizar. Agora, você corrigiu 44. Daqui um ano, você corrige mais 44. Né? Eu não sei qual é a vantagem que tem. Era uma conta que o pessoal fazia de quem era mais seguro, se era o Windows ou o Linux. Né? Um mandava atualizações frequentes, o outro só de vez em quando. Não é um parâmetro para julgar quem é mais seguro que o outro. Agora, segurar um monte de coisa na mão, eu acho que aí o risco é muito maior. Alguém assumiu o risco, alguém pague por isso. Solta alerta, avisa todo mundo, mas beleza, a CISA avisa. Quem é que segue as orientações, né? Se a lei fala que tem que informar o ataque, eles avisam 3 meses depois, então tem muita coisa que está acontecendo que eu não consigo entender o quanto desvio está acontecendo, quanto problema o povo está criando. Parece que eles pegam problema e está criando problema. Ele pega anãozinho, pequenininho problema, aí o problema vai crescendo, 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 vira o elefante do frufru na sala e fica lá. Tudo certo. O lance de ter avisado é assim, o cara ele tem a obrigação de avisar sei lá, a entidade de segurança do país dele. Ser público ou não é uma outra história. Então, o cara ele teve o ataque, ele vai ligar lá, sei lá, faz de conta que é um banco, ele tem que comunicar o Banco Central, ele não tem que pôr essa informação pública, a não ser que dê uma grande merda, né? Então, aqui é muito parecido. Aconteceu em agosto, então tá bom. Desde agosto o governo tá sabendo, tá? Talvez aqueles alertas da CISA sejam exatamente olha, estamos sabendo de algo que você não tá, como a gente sempre comenta aqui, né? Mas que é estranho uma empresa desse tamanho esperar acontecer isso para mandar 44 patch de uma vez, para mim é muito estranho. A notícia seguinte, ela falava da falha crítica... WordPress. Não. O WordPress. WordPress. Só que, qual é o ponto? O ponto, mais uma vez, a notícia ela é alarmista. Falha crítica no WordPress, e todo mundo falou do WordPress. A gente comenta sempre, nós vamos lembrar mais uma vez. Na grande maioria das vezes, tá? Ou não posso dizer totalidade, né? Mas a falha não está no WordPress, e sim em um plugin do WordPress que pode te levar ao desastre. É esse que é o grande negócio. Só que é mais bonito você falar WordPress do que você falar plugin, né? Perde o charme, perde a importância, né? Minimiza as coisas. Virou a prática isso, né? E aí o que acontece? O cara tá usando plugin, a aplicação não presta. Só que, cara, a aplicação adotou essa possibilidade de ter plugin criado por usuário. E aí não tem o que fazer, cara. Você tem que entender o que você quer. Exato. Mas é que tá. Eu vejo que você tanto tem que entender o que você quer, como você tem que administrar a sua plataforma e não ficar, né, somente colocando notícia lá ou deixar ela abandonada, esquecida. Então, existe uma administração que tem que ser feita em cima desse tipo de coisa, né? O nome do plugin vulnerável dessa vez é Service Finder Booking, né? Permite ao invasor obter acesso total ao painel administrativo sem login. Ó, que coisa bonita! Olha que coisa bonita! Entendeu? Então, não tem jeito. Não tá bom, né? De jeito nenhum. Mas aí é que tá. Já existe a versão nova, tá? Só depende de alguém instalar. Só que na grande maioria das vezes, a gente gosta de falar, o WordPress é uma ferramenta fantástica. O que acontece? A pessoa vai lá, contrata um
estúdio, designer, inventa o nome que você quiser inventar para instalar o WordPress para você. A pessoa que vai usar no final da história, ela tem o conhecimento mínimo de informática ou o conhecimento necessário para colocar as notícias ali. Ele não é um administrador de rede, não é um administrador de segurança, não é um administrador de Windows ou de Linux ou de banco de dados. É um usuário. E daí, esse cara pagou para alguém instalar a primeira vez, usar, né, deixar pronto, e pronto, começou a confusão. Né? Ou pode começar a confusão se não tiver uma manutenção adequada, vamos chamar assim. O povo esquece, né? Bom, e o Patch Tuesday desse mês aqui, o que você achou dele, hein, cara? Então, eu li algumas matérias falando do Patch Tuesday, tá? Algumas delas, os números acabam variando de matéria para matéria, porque tem algumas atualizações que são em produtos cloud, e uma delas ele fala assim, cara, tinha um monte de coisa de cloud que como o usuário não tem nem poder para atualizar e não vai nem mexer, eu não vou nem comentar. Eu vou pegar e vou falar que tivemos 157 vulnerabilidades. 8 delas estipuladas como críticas, né? E daí tem para todo mundo também. Para Windows 10, Office 2016, Exchange 2016, Office 2019 e Exchange 2019. E daí, mais uma vez, a gente vai estar falando e vai estar vendo produtos com 20 anos de idade recebendo atualização. Já dissemos e voltamos a insistir. Os produtos são bons. Meu amigo, o produto tem 20 anos não, tem 10 anos de idade, né? O produto tem 10 anos de idade. Tem que pensar em como atualizar isso daqui para uma versão mais nova ou mais perto do mundo que a gente está vivendo agora, né? E a outra, e assim, esse é o último patch de segurança que vai ser disponibilizado para o Windows 10. Parará. Se preparem. Não, mas os caras pediram, fizeram até greve de fome para manter o Windows 10, cara. E aí? Mas é que tá. Vamos lá. Você vai pagar? A pergunta é só essa. Pode fazer greve de fome, entendeu? Colocar fogo em pneu e tudo mais. Tem um custo para manter isso daqui. E quando o cara pegou o software a primeira vez, tá? Tava escrito lá, isso aqui vai ter atualização até a data e tem a data definida ali. Então, não tem surpresa. Eu não entendi por que a comoção popular e tudo mais. Eu participo de uns grupos que o cara ele estava falando, não, porque eu consegui burlar ou não sei o quê, porque a Microsoft isso, a Microsoft aquilo. Cara, a Microsoft está fazendo o papel dela. Né? Se você não quer atualizar, se você não tem dinheiro para comprar uma máquina nova e tudo mais, a culpa não é da Microsoft. Né? Eu já comentei aqui, eu tenho um iPad mini da primeira versão, tá? Não instala nada, não faz nada. Mal e porcamente eu consigo entrar numa página da internet, porque o navegador que está lá, se eu mexer, para tudo, tá? Hoje, o que esse iPad faz? É quase um peso de papel, né? Não, mas estava escrito lá, quando eu comprei. Quando eu fui olhar, estava lá. Vai ter atualização até a data X. Depois você tem que comprar um produto novo. Fiquei triste, gastei uma grana. Claro, entendeu? Beleza, faço o quê? Entendeu? Se eu quiser, eu compro outro. Aqui no caso do Windows, é a mesma coisa. É notório a capacidade do Windows 10, não sei o que, não sei o que. Amigão, se você tem o Windows 10 legalizado, é só você fazer o update para o 11. É muito simples. E você continua... No 11 tem aquele teste. No 11 tem o teste do hardware. Tem muita gente que não entendeu os problemas que está gerando isso aí, né? É por isso que já tá, bate o barata voa, e o cara quer usar máquina velha com...
Windows velho, tudo velho. Mas às vezes, Ale, é problema só de configuração. É o cara entrar na BIOS e desligar uma coisa ou ligar outra, que ele passa a funcionar. Então a gente tem uma parte de desconhecimento também. Tem uma parte de desconhecimento. Concordo, entendeu? Mas aí que tá. O cara falar que o Windows 8 era o melhor Windows para jogo, por isso eu vou manter uma máquina 286 na minha casa com Windows 8, cara, não faz o mínimo sentido. Não faz sentido, né? Windows, sei lá, não, acho que era esse mesmo, era o 8. E essa outra aqui, ó. A Ivanti e Fortinet, né, solta um monte de patch juntas para tampar o buraco de um monte de... Não, ele é assim, corrigir múltiplas vulnerabilidades. Cara, o que vai falar, cara? Tudo quanto é problema que dá, tem Remote Code Execution. Tudo que é problema que dá, tem acesso administrativo. Então, assim, o que a gente faz, cara? O que a gente faz? Joga tudo fora. Nem o que está acontecendo agora mesmo, com essa porcaria. Assim, o que me assusta nessa daqui é a Fortinet publicou 29 advisors, né, cobrindo mais de 30 vulnerabilidades. Essa é a primeira coisa. A outra é a Ivanti, que a gente nunca tinha ouvido falar na vida, começou a aparecer agora, né? E a cada, sei lá, 2, 3 meses, volta às manchetes. Todo mês aparece, pelo menos uma coisa aparece, mas todo mês. Não, o negócio é sinistro. Daí o que acontece? Essa notícia aqui, eles comentam que, principalmente na Europa, as falhas elas podem levar ao vazamento de dados e daí as empresas vão ser punidas na Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, na GDPR. Então aqui, a culpa vai ser de quem? Vai ser da pessoa que não atualizou, do cara que comprou, do hacker, da Fortinet, vai ser de quem a hora que tiver esse tipo de problema. Eu acredito que o governo ou a entidade regulatória de GDPR, ela vai em cima da empresa. Então não adianta ficar arrumando desculpinha. Tem uma solução, atualizar. Contratar gente que presta também, né? E a coisa mais louca que aconteceu, acho que nos últimos anos, essa para mim, depois daquele problema da CrowdStrike com Windows, essa notícia agora que é a coisa mais louca que está acontecendo. Essa história do data center da Coreia do Sul pegar fogo. Porra, cara, teve ninguém que pulou da janela, se espatifou no chão, teve ninguém que morreu do coração só de pensar no que estava acontecendo. Tipo, fudeu! Não tem o que falar. O cara morreu do coração, cara. Tipo, ou seja, de repente, ele que deixou o skate dele, sabe, escondido no banheiro, carregando na tomada do faxineiro. Alguma merda o nego fez, cara. Porque você vê a empresa pegar fogo e você morrer do coração, é porque o cara tem culpa no cartório, velho. Não vem falar pra mim que ele é Caxias, não. O cara tem culpa no cartório. Ou ele guardou um monte de litro de gasolina embaixo da mesa dele, ou ele estava, como eu falei, carregando o skate no banheiro escondido na tomada do zelador. Tem coisa errada aí. E aí, cara, o que é essa história? Queima de arquivo ou queima de arquivo? Essa foi ótima. Cara, Ale, essa notícia aqui aconteceu agora em setembro. Por algum motivo, a gente acabou pulando ela, né? Mas é muito assustador. Não tinha muita informação, né? Agora tem. É muito assustador você pensar em um data center na Coreia do Sul, usado pelo governo, 858 teras de dados governamentais, né? O fogo acontece por uma explosão numa bateria de lítio, né? Então, e daí, assim,
os sistemas afetados, o negócio que eles chamavam de G-Drive, o drive do governo, uma plataforma de armazenamento em nuvem usada por 125 mil funcionários públicos, tá? E não possuía backup. 647 sistemas, cara. Então, cara, é assim, provavelmente, Alexandre, tá igual aconteceu na Europa aquela época, que os caras não conseguiam mais entrar no metrô, você não conseguia ir no cinema, no teatro, né? Pegar o bondinho, não conseguia fazer absolutamente mais nada. Cara do céu, cara. Cadê? Além dos impactos técnicos, um funcionário do governo envolvido na recuperação dos dados faleceu e outras pessoas foram presas sob suspeita de negligência criminosa. Alexandre, começou a pegar fogo. O que você faz? Eu corro na direção oposta. Exato. Cara, qual entendeu? Eu não sou bombeiro. Tá maluco? Agora, cara, eu corro para casa e ligo a TV. Cara, mas assim, é assustador você pensar que existem leis, existem normativas, existe a ISO, que fala que tem que ter, né, cópia dos dados e tudo mais. O governo, que era a entidade que tinha que dar o exemplo, tá? Dá uma mancada dessa. Como é que você vai exigir alguma coisa de alguém se você não dá o exemplo? Cara, eu ainda levo aquela do queima de arquivo e queima de arquivo, né? Porque não é possível, cara. E por que botou todos os ovos da galinha na mesma cesta? A economia de governo, economia porca. Meu Deus do céu, cara. Esturricou todo mundo. Agora, esse cara que morreu do coração, eu ia investigar, cara. Eu ia investigar que esse aí é o primo Zé que estava lá, certeza, o morcegão. Aquele que chegava no consultório, chegava no escritório, abria os classificados, dava uns 10 minutos, falava, vou pegar um cafezinho, levava o jornal debaixo do braço, ia para o banheiro, via o resto das notícias, dava uma cochilada, punha o skate elétrico lá para carregar no banheiro, no zelador. Não é possível, cara. Tá bom. E por que eles sabem que é uma bateria de lítio? Isso também está muito esquisito. Explicou-se isso por quê? Baseado em quê? Não, então, você falou que já deu tempo suficiente para os caras pegar e fazer análise, hein? Você que ainda tem que poupar, então, hein? Mas bateria de lítio, cara, bateria de lítio, tá bom, pegou fogo, o cara acha que é. Se você tem lá um celular que está carregando, pega fogo na porra toda, aí o celular vai estar esturricado também. E aí você fala assim, é que nem o hacker, né? Aqui, ó, foi esse celular que largaram aqui, bobear do cara que morreu do coração. Porque até tem uma matéria que falaram que encontraram um celular no 15º andar. Não, tá indo muito longe, a teoria da conspiração. Para. Horrível, bateram cara. Com prego, Horrível. Bateu com o prego. O cara bateu com o prego em cima da bateria para ver o que acontecia. E essa matéria aqui, então, essa aqui é mais louca ainda, né, cara? A infraestrutura crítica mundial, especialmente de redes de energia, água, transporte, né? Tudo aquilo que a gente falou que como é que eu vou falar? Redes críticas, né? Que são necessárias, né? Infraestrutura crítica nos países. A gente vem falando há anos que precisa de atenção. Os caras perceberam e falaram assim, nossa tecnologia está envelhecendo. Porra, eles não envelheceram. Eles não perceberam que as coisas envelhecem também. Eles são amigos do cara que está pedindo o Windows 10 para ficar funcionando. Deve ser isso, cara. Bem possível, bem possível. Não duvido, não duvidaria. Conversando com um cara do setor de energia esses dias aqui, o cara me confessou, sorrindo, achando que é normal. Ó,
Vocês não sabem a quantidade de 486 sendo utilizado para pegar sinais de redes de distribuição e enviar via SMS para as nossas centrais. O que eu falo de uma cena dessa, Mate? Então, Alexandre, a tecnologia ela tinha que ser pior, entendeu? Eu acho que a tecnologia ela é muito boa e acaba dando margem para esse tipo de coisa. De você acabar. É o cara que imprime, né, com clipper, não é? A tecnologia é muito boa. A tecnologia é muito boa. E daí, a hora que dá tudo errado, a culpa é de quem? Só que aqui, a gente está falando exatamente de infraestrutura crítica, porém, foi construído na década de 1950 e 1970 com a tecnologia que tinha naquela época. Então, tá velhinho, né? Agora, quanto custa para atualizar isso daí? Ninguém quer pôr a mão. Nenhum. E assim, o mais sinistro é nenhum político quer pôr a mão. Sabe por quê? Infraestrutura crítica, você não vê. Então não dá voto. É esse que é o problema. Tem que botar esgoto de vidro e ao céu aberto para aparecer as merdas andando. Exatamente. Daí dá voto. Aqui, cara, não. A água é na sociedade que acha que o leite nasce dentro do supermercado, assim como o ovo, né? Então, pensar na água, na luz e em todo o resto de infraestrutura crítica é tão sinistro quanto. E eu acho que a gente já tinha falado nas previsões dos anos anteriores, cada vez mais infraestrutura crítica vai ser alvo. Cada vez mais infraestrutura crítica vai ser alvo. E olha como são gênios. Declararam de forma aberta, escancarada para todo mundo ver, que é uma análise que foi promovida por pesquisadores e colocaram, expondo o mundo inteiro, baseado no cenário americano, que foi um dos pioneiros de fazer a parte de automação, tudo isso, né? Então eles falam assim, sistemas digitais sofrem corrosão, desgaste, softwares desatualizados, interfaces legadas. Cara, existe sim essas máquinas, como eu falei, de 486, fazendo comunicação com porta paralela, bicho. Então, e aí? Você percebe o tamanho do problema que isso gerou? E sabe o que é o mais louco? E isso atende tanto a infraestrutura crítica, que está todo mundo caindo a ficha porque está dando problema, estão ocorrendo situações de blackout e problemas maiores na Europa toda, e aqui também não está muito diferente, Estados Unidos está muito diferente. E sabe o que estão esquecendo? Hospitais. Porque vai começar a parar um monte de coisa. E sabe o que é o mais louco? E isso que me assusta mais? A quantidade de empresas que sobrevivem fazendo remendos nessas situações. Eles criam remendos em sistemas legados, criam remendos em placas de computadores e controles que não são mais fabricadas. Então, tipo, é colecionador de carro antigo. Que curte a ferrugem, tétano, rato no banco. Então, mas ali, assim, pensa que deu problema numa placa paralela. Você vai arrumar ela onde? No ferro velho? Deu um problema num cabo desse. Ou você tem o cara ali que vai soldar o fio, que vai ser o especialista nisso daí, só que esse cara morre um dia também. Pensa que os caras que construíram essas infraestrutura crítica em 1950 e 1970 estão aposentados faz tempo. E não estão... se o cara estiver vivo, ele não enxerga mais para pegar o ferro de solda e soldar o fiozinho lá. Os caras estão fazendo conector de flat cable e impressora 3D, Amate. Você percebe como tem gente que ele... como é que eu vou falar?
eles vivem das migalhas, literalmente. Eu vou ganhar com aquilo que ninguém... Eu sei como funciona, eu vou ficar... Eu não tenho mais o flat cable, tá bom. Então, eu vou fazer uma aranha com um monte de cabo, num conector que eu construo na minha impressora 3D, e vai continuar funcionando a sua portinha paralela, mandando sinalzinho meia boca para outro. Aí eles fazem um comutador. O cara investe nisso, cara. Eles investem nisso. Faz caixinha, produz em série, para pegar um comutador de informação, de informação que chega de dados de uma, como é que eu falo? Uma comunicação de paralela, LP2, para transformar isso em com e outro tipo de coisa, para poder ir para frente o sinal. Isso é alarmante, cara. Então a empresa ele gasta uma fortuna, porque esses caras cobram caro. Esses caras não cobram barato. E não resolve o problema. Os caras não resolvem o problema. Acho que a gente falou que, eu não sei qual foi o país que tinha abandonado os últimos sistemas que usavam disquete. E a gente falou também faz uns 6 meses, acho, no máximo, disso daí, né? Cara, é assim, uma caixa... Qual é o problema? O problema é a mídia do disco, ela pode embolorar e depende da qualidade do disco, ele fica mais... Ele resseca e daí a hora que você manda ler, que ele lê por contato, ele estraga o disco. Um disquete, uma caixa de disco desse tipo, tá valendo entre 100 e 200 reais e não se encontra para comprar. Eu tenho umas 3 fechadas na mata. Então, eu conheço uns caras que estavam lavando os disquetes para tentar salvar o que tinha dentro. Agora, pensa no negócio desse. Ah, cara, eu acho que tá beirando a insanidade já, cara. Tá beirando a insanidade. E aí, o que mais me assusta, né? A gente tem NIST, a gente tem ISO, todas as empresas que eu ia falar transporte energia, todas as empresas que distribuem energia, por exemplo, ou distribui gás, ou distribui petróleo, ou distribui, seja lá qualquer água, né? A água também é fortíssimo, é crítico também. Todas essas empresas, cara, tem um capital de giro gigantesco. Será que nunca pensaram em parar de ganhar um pouquinho e melhorar as situações que estavam assim ali batendo a água no queixo deles, cara? Meu Deus do céu, cara, tem que chegar numa situação dessa, cara. Ah, é assustador, cara. É assustador, cara. É assustador. Bom, e o crescimento da energia solar? Crescimento da energia solar, a gente já tem que parar para pensar que isso foi empurrado pelos veículos elétricos. Porque na hora que o cara compra um veículo elétrico e vê uma conta de 5 pau para ele pagar de energia elétrica, ele percebe que alguma coisa que está errada não está certa. E aí ele vai e compra um monte de placa de como é que é o nome mesmo? Arco voltaico, né? A placa de energia elétrica. Então, para você fazer sua casa ter uma energia elétrica para gerar uns 830 kVA mês, que é o que você vai precisar para ter um carro elétrico, você vai gastar uns 20 mil reais hoje. Esse dinheiro você pega de volta. Eu concordo, você pega de volta. Mas qual o controle que está tendo sobre isso? A gente fala de Shadow IT, a gente fala de Shadow IA, agora a gente vai falar de Shadow Solar. Vamos pensar nisso, Mate? Bonito nome, essa daí foi boa, hein? Shadow Solar. Por quê? Porque esse crescimento, cara, ele tá assim, ele traz junto com ele, não é só placa, tem uma parte cibernética que você vai ter que ter um acordo com a sua distribuidora para reaproveitar energia.
E aí o que acontece? Essa parafernália de sistemas começou a aparecer novas vulnerabilidades. Então, esse crescimento de uso da energia solar, que necessita de uma cibersegurança, né, atrelada a todos os componentes computadorizados e de controle para que tudo isso funcione, da mesma forma como a gente estava falando agora há pouco da energia, né, da estrutura de infraestrutura crítica, isso aqui vai fazer parte disso. Então, ele é um adendo nesse problema que gera um monte de vulnerabilidades. Tem vulnerabilidades acontecendo com os carros, com os carregadores, com as placas, com a distribuição. Então, cara, o ser humano ele é especialista em criar problema para depois tentar achar a solução. Né? Essa é a verdade. Mas então, tem um outro ponto aqui que é o seguinte. Quando começaram a aparecer as primeiras câmeras, né, para filmar a rua, para filmar a casa e tudo mais. Fechar a TV. Circuito fechado, né? Ó, tá caro, né? Onde é que tem um barato? Ah, compra um chinesinho qualquer. E daí, essas câmeras, esse circuito fechado de TV, né, os DVR, acabaram virando a maior botnet do mundo. Um monte de máquina invadida, porque esses equipamentos, eles eram baratos, mas existe, né, o custo e não tinha atualização, tinha senha padrão, tinha um monte de coisa. Funciona? Funciona. Ninguém está aqui para debater isso. Nós estamos vendo o que tem por trás aqui. E agora eu acho que está acontecendo o mesmo fenômeno exatamente com esse lance do solar, entendeu? Nossa, esse custa muito caro. O cara, ele pega, ele compra um outro que custa muito mais barato e que daí já vem cheio de vulnerabilidade, o código não testado. Pensa bem, se a gente está falando das maiores empresas de cibersegurança que estão com um problema no código, você acha que o maior fornecedor do AliExpress, do Alibaba, eles gastaram com cibersegurança num monte nos produtos deles? Tem certeza? Né? E aí começa a confusão. Porque esses caras... E não tem limite, o céu é o limite, né, Mate? Exato, não, o sol é o limite, né? O sol é o limite. E daí, esses caras... duas coisas ótimas, né? Nós falamos Shadow Solar e agora o sol é o limite. A gente tem que escrever mais livro, Amate. A gente tem uma cabeça que não é normal, cara. Cara, então, daí assim, cara, pesquisadores da Forescout... Pesquisadores da Forescout acharam 46 novas vulnerabilidades em sistemas de energia solar, né? Cara, é muito sinistro. E assim, o negócio nas notícias de hoje, nós batemos o recorde porque foi de 30 para cima. Ninguém fez menos. É jogo de basquete. Não tem mais jogo de futebol. É basquete agora. No mínimo 30, 40 pontos no jogo que deu tudo errado. Brincadeira, cara. Brincadeira isso daí, velho. Não sei nem mais o que falar disso, cara. E a história da Origin, então, hein? O que você achou disso daí? É pior ainda, cara. Pior ainda, a Origin, você tem conta neles ainda, cara? Ou você não tem mais? DigitalOcean que eu tinha conta. Na Origin, não. Esses caras, cara, eu não sei quem que é esse Origin Verification, não, hein? Mas então, eles estão falando aqui, desde 2018, milhares de contratados de TI norte-coreanos se infiltraram em empresas globais de tecnologia e infraestrutura, se apresentando como freelancer legítimo, só que com identidade falsa e foto gerada por inteligência artificial. Eles utilizavam serviços de VPN e fazendas de laptop para mascarar a origem geográfica e burlar as verificações das plataformas, conseguindo contratos em portais para roubar
dados sensíveis dos seus contratantes aqui. Tem uma coisa que não tem jeito, né? Você não pode impedir a tecnologia. Você não pode impedir a VPN de funcionar. Como eles fizeram? Notebook, inteligência artificial, né? Notebook, fazenda, né? Fazendinha de notebook, inteligência artificial, para dar o background e corroborar tudo aquilo que os caras infiltrados estavam usando. Entendeu? É isso que eu acho legal. Então, assim, o cara tá lá dentro da empresa, pega o histórico, a capivara do cara. Os caras têm uma puta de uma estrutura que corrobora tudo que o cara fala. Ele tem MIT. Esse cara, a cara dele é essa, o nego faz a cara parecida lá, né? Faz foto de infância, mostra o pai, mãe, ele na faculdade com outros amigos. Os caras criaram um ambiente, quase um ambiente virtual, mas real, para corroborar a safadeza dos caras que estavam infiltrados dentro desses ambientes e roubando informação da origem. Isso que eu acho louco, cara. Isso é a parte principal. Então, o que eu acho que uma coisa que assusta em tudo isso daqui, a gente está falando de tecnologia legítima, né? Eles falam aqui desde 2018. Significa o quê? O cara ele pode ter criado o perfil em 2018 e esperou amadurecer para começar a usar agora, né? Então é como se ele formasse e estivesse preparando para poder estar no trabalho. São estratégias de longo prazo. E daí todas as notícias que a gente pega desse tipo diz o quê? Patrocinados pelo Estado norte-coreano. Então, claro, nós não sabemos como funciona o Estado norte-coreano, né? Mas todas as notícias indicam que tem um negócio desse daqui de trabalho para o Estado, né? Trabalhe para uma empresa americana, ganha uma grana da empresa americana, divide com o Estado e tudo mais, né? Melhorou e piorou algumas vezes já, né? Mas eu acho que o que assusta é exatamente isso que você estava falando, Ale. Todas as tecnologias conhecidas e tecnologias legítimas. Utilizadas para corroborar tudo que os caras estão pregando e trabalhando infiltrado dentro das empresas, cara. E saiu algumas reportagens, inclusive, recentemente, até quem que foi? O Cabral fez aquela apresentação, acho que foi no 7BR, né? Falando da Coreia. Como que a Coreia consegue tanto dinheiro para o artefato nuclear deles? Com esses trabalhos errados, cara, com as coisas erradas. Isso é surreal, cara. Ale, o lance é o seguinte, Origin Verification é um processo para confirmar a origem de produtos, né, do país de origem de produtos, tá? E é usado internacionalmente para as trocas. Então, é aquilo lá de não adianta eu comprar da China e tentar vender para os Estados Unidos, porque esse processo vai falar que o produto é chinês. Então, é esse que é o lance da origem aqui, tá? É a validação do país de origem dos produtos e das coisas. Pior ainda. Bom, e para fechar o programa de hoje, né? Uma coisa boa aí, né? Os Estados Unidos pegou 15 bilhões, recuperaram 15 bilhões de bitcoins, cara. Cara, 15 bilhões de dólares em bitcoins é dinheiro, hein, cara? Porque era tudo coisa utilizada com golpes de cripto. A gente já falou que a Polícia Federal há pouco tempo fez isso também aqui na América do Sul, junto com a Interpol. Semana passada a gente falou da Interpol, que teve esse tipo de trabalho na Europa. E agora, os Estados Unidos também, 15 bilhões recuperados. E o que acontece? Aí essa chinesada, né? O que aconteceu? Os caras descobriram, o cara que tem o apelido Chen Zin, aí ele chama Vincent,
que era dono da empresa, como é que é? Fundador da Price Holding Group. E aí os caras acusaram o cara de conspiração, descobriram um monte de ligação com golpe, com situações fraudulentas e recuperaram 15 bilhões de grana que foi assim, extorquida em Bitcoin. Então, cara, isso é sensacional, cara. Mesmo o Bitcoin, que é uma coisa que não é rastreável, não é rastreado o Bitcoin. Só que as pessoas envolvidas nos golpes é o follow the money. Você vai encontrar os caras que estão fazendo a coisa errada. O negro não consegue ficar andando de Fusca, ele vai querer andar de Maserati, ele vai querer andar de Rolls Royce. E aí, uma hora ou outra, você vai descobrir, né? É isso. Nossa, mas assim, cara, a gente fala de uma parte aqui, eu acho que existe uma parte muito mais sombria na Dark Web aqui, que é o esquema que incluía o aliciamento em redes sociais, ganho da confiança da vítima, né? Trabalhadores traficados, mantidos sob ameaça e violência para executar os golpes. Tem uma parte muito sinistra por trás de tudo isso daqui. Mas, mais uma vez, Estados Unidos conseguiu confiscar, fechar e dar um basta aqui nesse tipo de coisa. Não, sinistro porque tem um monte de coisa, né, cara? Golpe envolve coisa de rede social, tem coisas que são, assim, aparentemente são lícitas, mas quando você começa a investigar, você descobre que o cara tira o dinheiro lícito de alguns, usa sistema Ponzi para ferrar outras pessoas e acha que nunca vai ser preso. Tem o Tigrinho até hoje lá, não tem o Tigrinho? Aposta aqui, e esse monte de bet. Ontem mesmo foi preso aqui no Brasil um cara envolvido com bilhões de transações de Bitcoin. Cara, você olha pro cara e fala assim, mano, eu estudei a vida inteira, bicho. A gente fez, cálculo de limite, velho. Teve que passar por isso. Esses caras nunca fez uma conta mais do que vezes mais e dividir. Né? Vezes mais menos dividir. E esse lazarento com o bolso cheio de dinheiro com golpe, cara. Tá assim, ó. Tá assim, cara, tem muita coisa errada acontecendo e gente se escondendo por trás de tecnologia. É triste isso. É triste, muito triste. Porque lei tem, falta fiscalização. Isso sim, concordo plenamente. Total. Bom, galera, é isso que a gente tinha para falar para vocês. A gente conseguiu melhorar um pouco as coisas aqui, mas ainda existem alguns problemas que a gente não descobriu o que está gerando isso. Eu peço desculpa, mas a gente está tentando resolver, tá? Acontece. Aí, se vocês não conseguirem ver ao vivo, depois eu consigo ainda fazer a edição disso aqui para deixar um pouco melhor, para vocês entenderem tudo o que acontece. É só você ir até o nosso ambiente aí do YouTube, e você vai poder ver isso com mais tranquilidade e ver também os podcasts pelos distribuidores de podcast aí, Spotify, própria Google, todos os melhores a gente está lá envolvido, tá bom? Obrigado por estar com a gente mais esse tanto aqui. Esse aqui é o mês da conscientização e a gente está vendo que tem muita gente que não está se conscientizando, né? Então a gente vai armar alguma coisa até o final do mês aí para conversar com vocês e para dar um estalo essas próximas semanas aí para a gente acordar para a vida, né? Temos 2 semanas para dar... Vai começar Black Friday, vai continuar a mesma titica que vocês estão de anos atrás, né? Parou, né? Beijo para vocês. Do meu lado, Fernando Amati, para fechar com chave de ouro isso aqui. Trouxemos mais uma vez luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.